Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo. Derrama do teu favor, ó Deus, e da tua graça sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai, abre uma grande porta para nós. Traga proteção, traga livramento, traga direção. Pedimos também a cura sobre todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, que receba um milagre de Deus. Eu oro, Senhor, para que todo sentimento ruim, todo pensamento ruim, negativo, toda contaminação que entrou das trevas na mente dessa pessoa, no coração dela, seja agora levado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, toque-os com o teu poder agora. Toque-os, Espírito Santo. Toque-os com o teu poder, santifica a sua mente, seus pensamentos, no nome de Jesus Cristo. Oro também para que toda enfermidade agora renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a dores de cabeça, sinusite, renite, problemas na coluna, problemas nas pernas, nos pés, todo tipo de alergia, todo problema nos ovários, todo problema no útero. Eu declaro saúde agora na vida dessa pessoa, no sangue dela. Milagre de Deus agora tocando na vida dela. No nome de Jesus, eu oro pela cura total, pela cura completa, pela restauração no corpo físico dessa pessoa. Tu és Deus de maravilhas e eu libero uma palavra sobre o corpo físico dessa pessoa e eu digo, seja curado, seja curada agora. Essa mulher que não pode engravidar, eu libero uma palavra sobre a vida dela. Receba milagre. Receba cura, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos hoje no segundo dia do nosso propósito de oração e jejum. É um jejum profético e cremos que Deus vai nos abrir uma grande porta. Por isso, seja agora alguém que anda no profético e libera uma palavra profética aqui nos comentários. Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve aí. Deus vai me abrir uma grande porta para a glória de Deus. Amém? E se você tem sofrido atrasos, perdas, decepções, tristezas, saiba que Jesus é a solução. E Ele me colocou aqui para dizer exatamente isso para você. Deus tem um plano. Oh, glória a Deus! Você pode vibrar junto comigo? Deus tem um plano. Creia, Deus tem um plano. Aí você diz, eu não consigo enxergar isso. Deus tem. E vai mostrar para você. Você crê? Você crê nisso? Que Deus tem um plano aí para a sua vida? Deus tem um plano poderoso, um plano grande aí para a tua vida? Crê? Eu creio. Eu creio. Ele tem plano para te livrar disso. Ele tem plano para te dar vitória. Ele tem plano para te guiar. Ele tem plano para você, para mostrar as coisas grandes e poderosas que Ele tem reservada para o teu futuro. Glória a Deus. Glória a Deus, eu creio nisso. E eu quero mostrar para você o que está escrito em Atos, capítulo 12, do verso 5 ao 9. Essa palavra, ela é chave para quem está numa situação que não vê saída. Se você entrou aqui nessa oração e você está com um problema, que você não sabe como vai sair desse problema, de repente você está sendo acusado injustamente por alguém ou por algo, ou você está com um problema financeiro, você acabou gastando demais, você fez negócios fora do tempo, você errou, ou pessoas que você esperava fazer negócios, começou, sabe, essas pessoas todas a se distanciar de você e sair da sua vida, e agora deixaram você, sabe, com problemas nas mãos para resolver, e você se vê sem saída. Essa palavra é a palavra que vai te ajudar a sair disso.
Você crê nisso? Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 12, verso 5 em diante. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que tremendo isso. Pedro preso e a igreja orando. Quando você não vê como sair de uma situação, você tem que ter alguém orando por você. Não só você orando, mas pessoas orando por você. É isso que vai liberar um movimento de Deus em teu favor. A Bíblia diz: havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso é categórico aqui. Isso é, sabe, um sinal de Deus para você. Você precisa da intercessão de outras pessoas. Tem gente que diz assim: não, eu não acredito que você precise orar com ninguém. Você sozinho ora e lá Deus vai te escutar. A Bíblia diz que existem vários tipos de oração. Aquela oração que tu entra dentro do teu quarto, fecha a porta, fala só você e Deus, ali você chora, coloca as mágoas para fora. Existe aquela oração onde você recebe uma oração de alguém, alguém impõe as mãos sobre a tua cabeça e ora sobre você. Mas existe também a oração da igreja, a oração dos irmãos, a oração de pessoas em favor de nós. Há muito poder na oração, há muito poder na comunhão. Eu já comentei com vocês aqui, mas é importante eu comentar. Tem uma igreja lá no sul e essa igreja foi construída com oração. Sabe por quê? Porque um empresário da cidade tinha um grande negócio para fazer e o negócio não estava indo para frente, ele tentava e não conseguia. E ele foi até um pastor da cidade e ele disse para esse pastor: eu preciso que vocês orem para que o negócio saia. E se esse negócio sair, eu compro o terreno e eu construo a igreja para vocês. Olha só. E o pastor então moveu todos os grupos de oração da igreja, colocou a igreja a orar e a igreja ficou orando lá, parece mais de 40 dias. E a Bíblia nos fala que quando a igreja faz esse tipo de coisa, oração incessante, oração em concordância, há um movimento espiritual que é liberado. E foi o que aconteceu com a vida desse empresário. O negócio aconteceu, as travas foram tiradas e assim que ele finalizou o negócio, que estava tudo certo, ele chamou o pastor e disse: pastor, escolhe o terreno, vou comprar o terreno e vou mandar construir a igreja. E ele comprou o terreno, construiu a igreja e entregou as chaves para a igreja. Eu acredito que pessoas que colocam fé no poder da intercessão, elas recebem seus milagres. É por isso que a Bíblia diz aqui que mesmo Pedro na prisão, a igreja estava lá intercedendo. Era uma situação difícil. Sabe, eu acho que nós invertemos a ordem das coisas. Acredito que nós estamos tentando muitas vezes ganhar certas guerras no grito, na briga, no desespero. E a minha pergunta é: está dando certo? Não dá certo. Por quê? Porque nós precisamos entrar num outro tipo de nível. O nível de oração, o nível espiritual, para podermos vencer as batalhas que vêm a nós. E a Bíblia diz aqui, continuando: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, como se ele fosse um criminoso. E sentinelas à porta guardavam o cárcere, com medo de que Pedro fosse ser um alto, bandido. E não era nada disso. Ele era um pregador da palavra. E diz aqui: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa.
Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia, por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Olha o sobrenatural que aconteceu. Deus enviou um anjo lá na prisão onde Pedro estava. A Bíblia diz que as cadeias que estavam prendendo a ele, de repente, soltaram. A porta se abriu. E ele pensou que aquilo tudo era uma visão, e tudo, sabe, era uma visão, mas ao mesmo tempo estava acontecendo no natural. E a Bíblia diz então que o anjo tirou Pedro da prisão e o conduziu até onde a igreja estava orando. Que tremendo isso! E isso me traz uma reflexão muito poderosa. Deus ouve e vê. Você não está sozinho nas suas lutas. Permaneça firme e estável, porque Deus já está planejando a sua vitória, a sua libertação. Que tremendo! A igreja orando e o plano sendo executado. Uma liberação tremenda acontecendo. Deus enviando um anjo do céu para abrir as cadeias, para tirar o homem da prisão. Sabe o que está acontecendo neste exato momento? Deus está colocando um plano em curso. Deus está projetando uma libertação. Deus está projetando uma saída para você. Deus está trabalhando no seu problema. Por isso, mantenha calma. Fique doce. Fique fora do medo e continue crendo que Deus já está planejando a tua vitória, o teu milagre, a salvação para a tua casa, a transformação dessa situação difícil que você está. E não importa o quão cabeluda seja uma situação, o quão difícil seja, sabe, um problema que você está enfrentando, Deus pode mudar a sua história. Ele pode mudar o que você está vivendo, creia. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção no nome de Jesus Cristo. E eu quero agora orar por você, quero declarar o Salmos 91, quero pedir a você, deixa a sua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E compartilhe com 8 pessoas agora. E se não ativou o sininho aí da notificação, ativa o sininho para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Tá? Tem um sininho aí, é só clicar e ativar todas as notificações. Eu recebi um testemunho da Mônica e ela escreveu assim: eu quero agradecer pela vitória que recebi na terça-feira passada. Antes mesmo de terminar a campanha, consegui a graça e o favor de Deus na homologação do meu processo, que já estava há 9 anos sem resolução, e o dia chegou. Agora poderei finalmente obter a escritura do meu imóvel. Deus é justo e fiel. Que Deus te abençoe, viu? E nós estávamos na semana passada no propósito da justiça de Deus. Você vê que cada campanha tem uma liberação especial de Deus aqui? Cada propósito tem uma liberação especial. Escreve aqui nos comentários, escreve assim: Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve com fé. Libere no mundo espiritual essa palavra profética. Deus vai me abrir uma grande porta. Amém? Quero também avisar a todos lá do Sul que eu terei o tour profético nesse final de semana. Sexta estarei em Passo Fundo, sábado estarei em Panambi e domingo estarei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vão ser 3 dias onde eu vou ministrar cada dia sobre o Espírito Santo. E vou estar orando pelos enfermos, estarei liberando palavras proféticas e vai ser algo incrível. Um outro anúncio é o lançamento desse livro aqui, Café com Jesus, que você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Olha aqui que lindo que está o nosso devocional. Adquira esse livro.
Já pegue alguns a mais para dar de presente para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que trabalham para você. E eu sei que esse livro aqui vai fazer a diferença na sua vida. Mas não esqueça, primeiro leia a sua Bíblia, para depois ler o devocional. Também temos programa de televisão de segunda a sexta, na TV Bandeirantes e todo sábado na Rede TV. Se você quiser ser um parceiro do nosso ministério, vá lá no meu site, chame a minha equipe e desejar meu muito obrigado e que Deus siga te abençoando mais e mais. E vamos ter a conferência A Cura. E vai estar comigo Tiago Brunet, Mac Anderson e outros convidados. Serão 2 dias. E sabe o que nós vamos falar? Vamos falar sobre como vencer as crenças limitantes. Exatamente. Deus está dizendo para você e quer que essas travas saiam da sua vida para você viver algo novo, algo melhor. E se você quer fazer esse evento, essa conferência, o link está aqui na descrição ou direto no meu site. É exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle Global. E não creio que você tenha que ficar de fora. Está aí o nosso convite para você. Te aguardo. Tá bom? Deixa eu declarar Salmo 91. Compartilhe e coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você e te abençoar agora, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus em milagres. E não há impossíveis para Ti. Por isso, Pai, eu oro por cada pessoa, Pai, que pode estar numa situação como a de Pedro. Uma situação difícil, uma situação onde não se vê como que as coisas podem mudar. Os homens já deram a sua palavra, já não há mais possibilidade, não há nenhum tipo de perspectiva de mudança. No entanto, nós nos movemos pela fé e não pela vista. Por isso, eu quero liberar uma palavra profética. Deus te tirará de qualquer dificuldade, tirará você de qualquer zona de guerra, de qualquer ação que estiver prendendo você, no nome de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Deus está te visitando nessa hora, está quebrando as amarras, desfazendo a maldade. E que venha tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de avanço, tempos de crescimento para a tua vida, para a tua casa e para os teus negócios. Oramos para que se reverta toda adversidade, toda ação maligna de falência, de destruição, tudo aquilo que vem para desanimar essa pessoa, até mesmo diagnósticos, que não há possibilidade, que não há como resolver, que não há como melhorar. Eu oro por um milagre agora. Eu oro por uma intervenção no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra: saúde, paz, transformação, mudança de ambiente, mudança de realidade, vitória na tua vida agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja visitado por Deus agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. Senhor, quebra o jugo, completamente o peso que essa pessoa carrega, aquilo que oprime a vida dela, que ela seja livre agora, no nome de Jesus. Que o toque de Deus, o toque divino, venha sobre a tua vida agora. Seja livre
Seja liberto, seja liberta no nome de Jesus e que haja vitória na tua vida, agora, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça e com o teu favor, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus Cristo. Tira dores, Pai, que essa pessoa esteja sentindo agora, nesse momento. E traga um refrigério, traga novas forças, traga, Senhor, uma capacidade maior. Essa pessoa, Pai, que está se sentindo incapaz para determinadas situações na vida dela, capacita ela, Pai, que agora ela entre numa parceria com o Espírito Santo e com essa parceria ela tenha vitória sobre qualquer inimigo em nome de Jesus. Eu te abençoo a ti e a tua casa e declaro, Deus vai abrir uma grande porta para nós. O nosso Deus é Deus de milagres, cremos nele e pedimos uma ação do céu sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A Deus a glória, a Deus o louvor. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração e que Deus multiplique as bênçãos na tua vida, no nome de Jesus. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço.